Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Teologia Viva, a teologia da Igreja Viva no Leblon. Hoje eu quero começar com você uma série de 3 estudos a respeito da Bíblia. Nessa aula de hoje nós vamos ter uma introdução à Bíblia. Eu diria que essa aula ela é uma base fundamental, ela deveria ter sido colocada lá no primeiro módulo, porque é da Bíblia que a gente parte para pensar teologia. Lembre-se sempre que teologia é um discurso, uma narrativa, uma reflexão a respeito de Deus, de seus atributos e do que a gente pensa dele. Só que a teologia cristã, ela nasce da experiência de homens e mulheres que andaram com Deus e colocaram isso em texto, e especificamente do Evangelho. Então eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela, que é com base nela que a gente vai conversar e refletir um pouco mais profundamente hoje. Introdução à Bíblia, o tema é Conheça a sua Bíblia. Primeira coisa que eu preciso dizer é que a minha experiência com a Bíblia, ela vem desde os meus 9 anos, 8 anos de idade. Eu tinha uma avó por parte de pai, testemunha de Jeová, ela me dava alguns livretinhos ilustrados a respeito da Bíblia, e sempre fui muito curioso, sempre li, e isso me marcou bastante, né? Depois, quando eu me batizei, eu me converti, eu me tornei um cristão, eu tinha por hábito ler 10 capítulos da Bíblia por dia, o que dá mais ou menos a cada 4 meses você leu a Bíblia toda. E eu fiz isso por alguns anos, repetidas vezes, e foi aí que eu li a Bíblia algumas vezes antes dos 18 anos de idade. Então a Bíblia sempre teve na minha vida, eu sempre li bastante a Bíblia, e hoje eu gostaria de conversar sobre ela de uma maneira e com um olhar mais teológico. Então a primeira coisa que eu preciso trazer aqui para a gente é que esse módulo ele vai ter basicamente 3 aulas. Essa introdução à Bíblia, ou conheça a sua Bíblia, panorama do Antigo Testamento e depois um panorama do Novo Testamento. A minha ideia é você tomar contato com o texto, isso é, você conseguir pegar o texto e ter uma noção mínima do que a gente está falando quando a gente fala de Bíblia, tá bom? Então vamos lá, introdução à Bíblia. Primeira coisa, o que significa Bíblia? A palavra Bíblia, ela vem do grego, que significa um plural de livros, um conjunto de livros. Herbert, mas a Bíblia sempre foi chamada de Bíblia? Não. A Bíblia nem sempre foi chamada de Bíblia. Esse é um nome que foi dado ao conjunto dos 66 livros, Antigo e Novo Testamento, durante a cristandade. A gente vai chegar lá. Então a Bíblia é o plural, a junção de 66 livros. Essa é a primeira coisa. Também pode ser chamado de Escrituras, ou as Escrituras. Também pode ser chamado de Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. E alguns gostam de usar o termo a lei de Deus, né? Então, a Bíblia é palavra de Deus. Essa é a afirmação que nós temos na nossa igreja, que nós acreditamos, Bíblia é palavra de Deus. Agora, a gente vai ter que abranger e conversar um pouco mais profundamente sobre o que significa a Bíblia ser palavra de Deus. Em termos simples, nós podemos dizer o seguinte: Deus usa as histórias, o que está contido nesse livro, para falar com a gente. A Bíblia, no entanto, é palavra de Deus à medida que ela comunica, que ela fala, que ela, digamos assim, cria uma ponte com o coração de quem está lendo. Então, nesse sentido, a Bíblia é a palavra de Deus e ela fala com a gente, de alguma maneira, espiritualmente com a gente, né? Então, Deus falou e Deus fala através das histórias que nós conhecemos aqui na Bíblia. Algumas questões fundamentais e introdutórias para que você conheça melhor a sua Bíblia. Bom, quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando aqui de algumas coisas. Primeiro que eu trouxe aqui três tipos de Bíblia para você entender. A primeira que eu trouxe aqui é a Bíblia na Almeida, Revista e Atualizada. Esse símbolo aqui, ó, Almeida, Revista e Atualizada. Por que eu trouxe essa Bíblia para vocês? Para vocês entenderem uma diferença fundamental que nem todo mundo sabe. A diferença entre uma tradução, uma versão e uma paráfrase. Qual é a diferença? A Bíblia Revista e Atualizada, por João Ferreira de Almeida, ela é uma tradução. Então, ele pegou os textos nos originais, grego, hebraico e grego, e traduziu para o português, correto? Usando, obviamente, os textos de referência que ele tinha à época. João Ferreira de Almeida, um
católico, ele não terminou, quem terminou o texto foram os seus alunos, as pessoas que trabalhavam com ele, e nós temos essa versão que até hoje, a revista atualizada, é uma das melhores, tá bom? Depois, para você entender, nós temos as Bíblias, que são versões. O que é uma versão? Diferente do trabalho do João Ferreira de Almeida, que ele traduziu, as versões, elas pegam o texto básico, né? Então a NVI é uma versão inglesa. Então o que a gente já tem aí? A NVI, a nova versão internacional, pegou uma versão dos Estados Unidos, ela adaptou a linguagem e nós aqui no Brasil traduzimos a Bíblia adaptada para o inglês, entendeu? Então a versão é sempre uma Bíblia adaptada na sua linguagem para comunicar melhor as pessoas que estão lendo. Porque os textos em hebraico e em grego, eles são muito arcaicos, muito antigos. Então, se você for traduzir tudo ao pé da letra, palavra por palavra, é capaz que algumas coisas não façam nem sentido, porque tem quebras de estrutura. A nossa linguagem hoje é muito mais complexa, muito mais rica, né, no sentido de a possibilidade de palavras, inclusive, de estrutura, o que não existia nos textos. Então, as versões NVI, NTLH e por aí vai, elas são uma tentativa de tornar o texto mais palatável para quem está lendo hoje em dia. E nós temos um outro modelo que são as paráfrases. A Bíblia, a mensagem, por exemplo, é uma paráfrase. O que é uma paráfrase? A ideia dela é estritamente fazer uma comunicação cultural para quem está lendo o texto. Então, você vai encontrar ideias aqui, frases aqui, que você não encontra nem na NVI e nem na revista atualizada, porque ela é uma comunicação muito direta, né? Então já tem essa diferença: versão, tradução e paráfrase. Você também tem os comentários bíblicos, que são aquele trabalho que os teólogos fazem em cima dos textos. O que essa palavra quis dizer? O que o autor quis dizer nesse momento? O que o outro autor disse ali? Você também tem um aparato crítico, que são os textos nos originais, tentando dizer o seguinte: qual é o texto mais antigo, qual é o texto mais recente. Tem dicionário, você tem a Bíblia interlinear, que é aquela Bíblia no idioma original, e do lado inglês e em português, e tem os dicionários, né? Bom, dito isso, essa introdução aí para você entender o seu texto, vamos diretamente à Bíblia. Quando a gente está falando de Bíblia aqui, nós temos as seguintes coisas. Primeiro, a Bíblia é um compilado de 66 livros. Ok, Herbert, então vamos entender. Você tem a primeira parte, que nós chamamos de Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o compilado dos textos judaicos. Isso é a mesma Bíblia, os mesmos textos que os judeus leem. Então são 39 livros que foram, digamos assim, compilados cerca de 200 anos, antes de Cristo, tá bom? Cerca de 200 anos, você tem alguns sábios judeus que produziram esse compilado de 66 livros na Septuaginta, ok? Depois nós temos um compilado de 27 livros, ao qual nós damos o nome de Novo Testamento. Novo Testamento, Antigo Testamento são nomes muito posteriores à compilação do texto. Ao qual nós damos o nome de Novo Testamento. Novo Testamento, Antigo Testamento são nomes muito posteriores à compilação do texto. Você vai encontrar autores que vão chamar de Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Você tem autores que vai chamar de a Bíblia judaica e a Bíblia cristã. Isso vai variar muito dependendo de quem você lê. O importante é você entender que tem essa divisão, né, essa separação entre uma coisa e outra, e é importante na Bíblia cristã. Bom, 39 livros, Antigo, 27 Novo, 66 ao total. Nós temos algumas coisas importantes para a gente aprender aqui. Quando a gente fala assim, abra comigo no livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 8. Eu nem sei se tem Jó 3:8, vamos ver. Jó 3:8. Eu imagino que tenha, porque o livro de Jó é bem grande, tem. Jó 3:8. Então o que a gente tem aqui? O nome do livro, a letra maior é o capítulo e a letra menor é o versículo. Então, você canta, você fala qual é o texto para ser lido sempre nessa estrutura. Livro, capítulo e versículo. Tá? Essa estrutura foi criada durante o período medieval para nos ajudar, de uma maneira mais estruturada, a ler o texto, a estudar o texto, tá bom? Com exceção, e aí é importante entender isso, com exceção do livro de Salmos. Quando a gente lê os Salmos, a gente não fala livro, capítulo e versículo. Quando a gente lê os Salmos, a gente fala, abra no livro de Salmo
47. Porque cada salmo é único. Então você tem o Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 3. Eles não estão estruturados em capítulos, eles estão estruturados como textos únicos, não tem sequência. Então cada salmo é único. Os salmos eram músicas, poesias, cantos, orações e por aí vai, tá bom? Coloquei aqui algumas curiosidades, depois você pode ver. Bom, então seguindo, livro, capítulo e versículo. Né? Como eu já falei aqui, isso está bem claro aqui para a gente compreender. O outro ponto importante é que se você pegar a sua Bíblia, você vai encontrar no cabeçalho aqui de cada capítulo, um tema. Então, por exemplo, eu estou aqui em Jeremias 13, o cinto de linho de Jeremias. Essas coisas não foram colocadas pelos autores originais. Na verdade, essas coisas, elas são uma maneira também da gente ter contato com a ideia geral do que aquele capítulo vai trabalhar, vai tratar. Então, lembre-se bem, quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos falando que a palavra de Deus é o texto. Não é o título, não é o comentário bíblico que às vezes fica embaixo. A palavra de Deus é o texto, ok? Então, títulos e subtítulos não são textos, mas eles muitas das vezes influenciam a nossa leitura. E isso pode gerar um problema, tá bom? Uma outra coisa importante e complicada. Quando a gente fala assim, autoria, quem escreveu tal livro? Então, só para vocês terem uma noção, ao todo da Bíblia são vários e vários e vários autores. Por exemplo, o Pentateuco, durante muito tempo, foi atribuído à autoria de Moisés. Só que Moisés não pôde ter escrito o Pentateuco porque ele relata a morte de Moisés. Então, Moisés não escreveu a sua própria morte, não tem como ter feito isso. Diferente do mundo moderno, quando a gente fala assim, por exemplo, eu estou com um livro aqui, um livro de psicanálise, né? Estou com um livro aqui. Aqui está dizendo que o autor é a Salman Akhtar. Essa é a autora. Então, eu estou dizendo que ela escreveu esse texto. Quando a gente fala da Bíblia, isso não funciona. Por que não funciona? Porque as autorias são imprecisas. Então, alguns textos, por exemplo, a epístola de Tiago, nós temos clareza. Quem escreveu? Tiago. Ele começa a carta falando dele mesmo. Por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, ele começa, eu, Paulo. Então, ele começa trazendo a autoria, uma coisa que estava começando ali no Império Romano, né? Então, tem essa dimensão. Agora, o livro de Salmos, você tem vários autores. Você tem Salmo de Davi, você tem Salmo de Moisés, Salmo de Emã, de Etã, Salmo de Asaf, Salmo dos Coraitas. E existem alguns salmos que, no hebraico, dão a entender que é para. Então, tem salmos que é Salmo le Davi, Salmo para Davi. A gente não sabe quem escreveu, por exemplo. Então, são salmos para, ou no estilo de Davi, no estilo de Asaf. Isso é muito comum nos textos do Antigo Testamento. Existe um livro com um autor e um editor, por exemplo, Deuteronômio, que é atribuído a Moisés, mas a gente sabe que quem editou provavelmente o livro, o Pentateuco, você tem a tradição dos deuteronomistas, a tradição sacerdotal, que provavelmente foi quem resgatou a memória de Moisés, de Abraão, e foi compilando esse texto, né? Até porque é importante entender que durante muitos anos, as histórias, os relatos bíblicos, eles eram por tradição oral, eles eram contados, né, de uma pessoa para outra, de uma família para outra, como diz, por exemplo, lá em Deuteronômio 6, quando Deus dá o Shema, né, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e ele fala para as famílias contarem essas histórias, repassarem essas histórias de pai para filho no caminho, enquanto trabalham, enfim. Né? Então a autoria não é uma coisa tão precisa e tão fácil, tá bom? Nós temos uma divisão muito clara, nós cristãos, né? Antigo e Novo Testamento. Tudo que nós chamamos de Antigo Testamento é antes do nascimento de Jesus. Isso é o que marca o Antigo Testamento. Novo Testamento é tudo que veio depois de Jesus, ok? Então, o Novo Testamento, ele começa a ser escrito, os textos mais antigos, depois da ressurreição de Cristo. Não tem ninguém, muita gente acha isso, né? Jesus andou, e tem alguém anotando. Não tem esse tipo de coisa. Não era um vlog da vida de Jesus, né? As pessoas viveram. Depois elas anotaram, depois elas escreveram isso, né? Então essa é uma coisa importante. Agora, como é que nós cristãos lemos? Olha só, eu coloquei aqui, Antigo Testamento igual sombra, Novo Testamento igual cumprimento. Aqui eu tenho a cruz e eu tenho o sol aqui. O sol é o que ilumina a cruz de Cristo.
e atrás da cruz de Cristo nós temos uma sombra. Para nós que somos cristãos, o Antigo Testamento é uma sombra da realidade. Ele não é a realidade. A realidade, como diz Colossenses, está em Cristo. O que eu quero dizer é que quando nós falamos da revelação bíblica, é importante entender, grava isso, a revelação é progressiva. Mas, Herbert, Deus mandou fazer isso lá no Antigo Testamento. A revelação é progressiva. Deus foi se revelando às pessoas, depois a um grupo de pessoas, depois a algumas famílias, depois a um povo, depois uma nação. Então ele foi se revelando pouco a pouco, de maneira pedagógica, de modo que a revelação foi ganhando cada vez mais contornos e cada vez contornos maiores. Eu poderia dizer que é como um processo de uma criança que nasce numa casa, vai crescendo, virando adulto. A relação que ela tinha, sei lá, com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, era uma quando era criança. Cresceu, se torna outra. A relação de Deus com o povo de Israel, a gente pode falar que eles estão no período da infância, apesar de coisas gloriosas que eles viveram. Mas o ápice da revelação se dá em Cristo. Cristo deve ser, para a gente, a chave de interpretação de toda a Escritura, de modo que a gente tem que se perguntar sempre, isso cabe em Jesus ou isso não cabe em Jesus? Mas, Herbert, Deus mandou matar no Antigo Testamento. São coisas que aparecem lá. Já nos profetas, Deus não aceitava mais morte. O que eu estou dizendo? Profetas estão aqui mais perto de Jesus. Os profetas estão dizendo, misericórdia quero, não quero sacrifício. Opa, então tudo aquilo que Deus ensinou lá no começo sobre a lógica sacrificial, aqui perde força, sim. Porque a revelação, ela é progressiva. Então tem muita coisa que aparece no começo que não vai aparecer no meio, que não vai aparecer perto da vinda de Jesus. E depois de Cristo, aí que muda radicalmente. Você vai ver que a igreja, ela não tem lógica de sacrifício, não tem lógica de templo, que não vai aparecer perto da vinda de Jesus. E depois de Cristo, aí que muda radicalmente. Você vai ver que a igreja, ela não tem lógica de sacrifício, não tem lógica de templo, não tem mais sacerdotes, não tem mais território demarcado, terra. Então Deus agora é o Deus de toda a terra, não mais o Deus de Israel, como era no Antigo Testamento, né? Isso é importante, por quê? Porque à medida que eu vou lendo esse texto aqui, eu vou me deparando com coisas difíceis. Então tem que ter sempre na minha cabeça, isso cabe em Jesus? Jesus ensinou isso? Jesus pregou isso? Jesus falou sobre isso? Não! Então relativiza o que veio antes. Não relativiza Jesus, relativiza o que foi dito antes, porque o que foi dito antes são sombras da realidade. Certo? 4 princípios para a gente compreender a Bíblia. Primeiro, é um livro histórico. Tem gente que quer tirar a Bíblia da história, quer fazer dela um livro meio mágico, meio místico. Tem gente que fala assim, deixa eu orar aqui, eu vou abrir a Bíblia, Deus vai falar comigo. Opa, vocês não entenderam nada. Você fala assim, caramba, Deus falou comigo, não entendeu nada. É brincadeira, não tá escrito isso aqui não. Mas tem gente que faz da Bíblia um livro de horóscopo, uma coisa meio assim, meio mística, meio mágica. E não é. Não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela não é mágica. Tem gente que bota assim no capô do carro, isso aqui vai me proteger. Não protege não, gente. Protege airbag, andar com segurança e tentar evitar acidente. Isso que protege. É um livro histórico. Segunda coisa, é um livro progressivo. Pensa que ela vai do menor para o maior. Terceira coisa, ela é orgânica, no sentido de que ela é perfeita em todos os seus estágios. E quarta coisa, ela é adaptável. A sua linguagem é compreensível a quem recebe. Bom, a Bíblia possui, então, 66 livros. Nós, protestantes. Se você for ler uma Bíblia católica, ela tem 73 livros. Perceba aqui, na imagem, que o que é adicionado na Bíblia católica são livros no Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento se mantém. E nós temos também a Bíblia ortodoxa dos russos, que estão no Oriente. São cristãos antigos, eles romperam com a Igreja Católica no ano 1000, bem antes da Reforma Protestante. Os ortodoxos têm 73 livros. Então perceba, protestantes 66, católicos 73 e ortodoxos 51 mais 27, 78, é isso? 78, ajuda o teólogo aqui, gente. Então, olha só, 78 livros. Só para vocês entenderem que quando a gente fala de Bíblia, nós cristãos, entenda uma coisa, nós da Viva, não temos aquele hábito protestante que quer se diferenciar de todo mundo dizendo que eles não são cristãos. Para nós, católicos são cristãos, ortodoxos são cristãos, nós temos diferenças, mas a gente tem que aprender, como eu aprendi com John Wesley, a não tratar como inimigo ou muito diferente aqueles que não são, eles professam a mesma fé com algumas diferenças, ok? Um outro ponto importante aqui
é esse aqui, ó. As divisões. No Antigo Testamento, nós temos divisões muito marcadas. Então, deixa eu pegar uma Bíblia aqui para vocês entenderem, ó. Vamos junto nisso. Se você pegar a sua Bíblia aí na sua casa, eu vou pedir para você abrir numa parte que geralmente a gente não abre muito, que é no sumário. Sumário ou glossário, deixa eu ver como é que se chama aqui na outra Bíblia. Índice geral, pode ser. Nessa primeira página, logo no comecinho. Aqui, se você ver, tem uma divisão, ó. A divisão é os primeiros 5 livros, é o que nós chamamos de Pentateuco, ou Lei, ou Torá. Esses 5 primeiros livros da Bíblia. Depois do Pentateuco, nós temos aqui os livros históricos, que eu coloquei na divisão aqui, corresponde a 30,8%, que vai do livro de Josué até o livro de Esther, tá bom? Os históricos. Depois dos históricos, nós temos os livros poéticos, ou os livros de sabedoria, que vai do livro de Jó até o livro de Cântico dos Cânticos, Cantares. Por fim, nós temos os livros proféticos. Olha que interessante. Se você vê o Antigo Testamento, aonde está concentrado a maior porcentagem de texto do Antigo Testamento? Nos profetas. Isso é muito interessante. O papel do profeta é denunciar os erros do povo de Israel em relação à lei e levá-los de volta à lei. Então os profetas ocupam uma parte significativa do Antigo Testamento e eles são a voz de Deus no Antigo Testamento, ok? Vamos para o Novo então, para a gente entender. Olha que interessante, olha o que acontece. No Novo Testamento, nós temos, e aí os profetas, eu não falei, né? Ele vai do Isaías até o Malaquias, tá bom? No Novo Testamento, nós temos 4 livros que nós chamamos de evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um livro histórico, que é o livro de Atos, é o único livro histórico do Novo Testamento. Nós temos as cartas ou epístolas, que vai de Romanos até a carta de Judas, e um livro profético, que é o Apocalipse de João. Lembra que no Antigo Testamento a maior parte são profetas. No Novo Testamento, a maior parte é ensino. Essa é uma diferença significativa, porque muitas das vezes a gente não vê isso aqui. E você tem a dedicação de um livro, que é Apocalipse. E tem muitas igrejas que dedicam a maior parte do seu ensino a ensinar a profecia, final dos tempos, mas a maior parte do Novo Testamento é dedicado a ensino, epístola, educação cristã, teologia prática, né? Se a gente considerar que os evangelhos, os 4 também são isso, então a gente tem um conjunto muito grande de ensino. Bom, olha que interessante, eu faço uma comparação aqui. Antigo Testamento, Novo Testamento. Aqui, livros proféticos, 43,6%. Aqui, epístolas e cartas, 77,8%. Isso já dá para a gente a dica do seguinte: a maior parte da dedicação da igreja é no ensino, no compartilhar o evangelho e na pregação do evangelho. Sempre foi e sempre será assim, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Herbert, tem mais um ponto aqui que eu queria entender. Como se dá o Antigo Testamento? Eu já fiz uma separação, mas eu gostaria que vocês vissem aqui nos profetas, tem uma divisãozinha aqui nos profetas, que são os profetas maiores e os profetas menores. Por que maior e menor? Você vai dizer assim, poxa, Herbert, a importância, né? Tem profeta que é mais importante do que outro. Não. O profeta maior, ele leva esse nome porque o tempo de ministério profético dele foi longo. Profetas menores, o tempo de ministério deles foi curto. Por exemplo, Jeremias foi profeta durante toda a sua vida, praticamente desde que nasceu. Já o profeta Osés profetizou só por 6 meses. Entende? Uma vida inteira dedicada à profecia, Jeremias, Isaías, que era o profeta do templo, Ezequiel, que está no exílio, Daniel, que também está no exílio, e você tem profetas menores, profetas que profetizaram por pouco tempo. Então, a diferença deles está na dedicação ministerial deles, né? Ok? Então, essa é uma diferença. Nos evangelhos, nós temos essa diferença nas epístolas. Epístolas paulinas, Paulo foi a pessoa que mais escreveu cartas do Novo Testamento, pelo menos que a gente manteve o registro delas, e você tem 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, eles não foram necessariamente escritos, por exemplo, por Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente não tem certeza disso, ok? É provável que Lucas tenha escrito o Evangelho de Lucas, é provável que Marcos tenha escrito o Evangelho de Marcos.
Mateus está escrevendo o Evangelho para explicar para os judeus que Jesus é o Messias. Mateus. Marcos está escrevendo o Evangelho para... como é que Marcos escreve? Porque Marcos era criança quando Jesus estava vivendo o ministério dele. Então, provavelmente, o Evangelho de Marcos são as pregações do apóstolo Pedro. Como é que Marcos escreve? Porque Marcos era criança quando Jesus estava vivendo o ministério dele. Então, provavelmente, o Evangelho de Marcos são as pregações do apóstolo Pedro, que Marcos, a igreja começou na casa da mãe de João Marcos, de Marcos. Então, ele ouve essas histórias e coloca lá nos evangelhos. Né? Lucas também não andou com Jesus. Lucas faz o trabalho de um historiador. Lucas, ele se converteu na viagem missionária de Paulo e começa a resgatar a memória de Jesus e escrever o Evangelho de Lucas. E João, sim, andou com Jesus, mas ele foi o texto mais tardio. Então, historicamente, é provável que tenha sido Marcos o primeiro a ser escrito, depois Mateus, depois Lucas e depois João. Tá? Então, a Bíblia também não está em ordem cronológica. Ela está organizada como grande prateleira de livro. É como você chega numa biblioteca, tem administração, biologia, engenharia, então a Bíblia também é uma grande prateleira. É importante entender isso. Herbert, o texto bíblico, ele foi escrito em quanto tempo? Mais ou menos num arco de 1.600 anos. Do primeiro texto ao último texto. Isso significa que a história bíblica tem 1.600 anos? Não. Eu estou falando somente a partir do momento em que o primeiro texto começa a ser escrito. Ok? Então, eu estou falando de texto. Texto, papel, papiro, no caso, né? Papel. 1.600 anos. O texto mais recente da Bíblia que a gente tem é provavelmente de Apocalipse, de João, que foi escrito ali no final do ano 100, no final do primeiro século ali da era cristã. O texto mais antigo que a gente tem um debate grande sobre isso, mas talvez sejam os textos, não é o livro de Jó. Hoje em dia a tese de que Jó é o mais antigo, ela não existe mais, mas a gente tem provavelmente o livro de Esther, talvez, enfim, tem alguns textos que a gente tem questões aí, o próprio Pentateuco, né? Os idiomas, em que idiomas originalmente a Bíblia foi escrita? Hebraico, partes em aramaico, pequenas partes e grego. O Novo Testamento, praticamente todo ele foi escrito em grego. Qual o idioma que Jesus falava? Aramaico. Olha que coisa doida. Você vai falar assim, mas como assim? Jesus não falava hebraico? Não, porque no primeiro século não se falava mais hebraico. O hebraico se tornou uma língua litúrgica do templo. Se falava no primeiro século aramaico, na vida cotidiana, e para fazer comércio se falava grego. Assim como hoje, para fazer comércio, fala-se inglês, por exemplo, né? Agora talvez mandarim, mas se falava grego. Certo? O Antigo Testamento todo hebraico, Novo Testamento Jesus falou em aramaico, por isso aqui uma grande crítica, né? O pessoal que fala que Jesus é Yeshua, é um fator complicador, porque não se sabe exatamente se o nome de Jesus era Yeshua, provavelmente não, Jesus, que é o termo que o grego traduz, né? E você tem o grego. Lugar vivencial, por que é importante você saber disso? Você está lendo a Bíblia e acha que tudo está acontecendo no mesmo momento, e não está. Por exemplo, você tem um período que a Bíblia está sendo escrita e o povo era nômade, vivia sem casa. Você tem um período que a Bíblia está sendo escrita em que o povo estava na terra de Canaã, mas eles não têm monarquia, não têm rei. Existe outro período que tem monarquia, eles têm rei, têm casa. Existe outro período que eles foram levados para um cativeiro em outra cidade, para outro povo. Ok? Então, cada período você tem uma teologia, uma visão de mundo e por aí vai. Né? E no Novo Testamento? O Novo Testamento é meio parecido. O Novo Testamento é nesse mundo helênico, em que a cultura grega tem muita força, mas a estrutura de sociedade já é romana, né? Roma é a maior potência do mundo antigo, e a estrutura textual, ela também não é a mesma. Você tem texto que é a Torá, que é ensino, que é pedagogia, você tem paralelismos, você tem texto que é poesia, você tem texto que é parábola, você tem profecia. Cada uma dessas estruturas tem que ser lida ao seu próprio modo. Por quê? Porque eu não posso ler um paralelismo com o mesmo peso que eu leio uma profecia. São coisas muito diferentes. Né? Bom, e aí para terminar então, o que é inspiração bíblica? Quando a gente fala assim, a Bíblia é inspirada. Eu vou trazer uma ideia, né, que eu tenho e que é o que eu carrego para a Viva. Né? Primeiro que Deus é a fonte dessa história toda. Né? Deus foi quem se relacionou com as pessoas e por isso que quando a gente fala que a Bíblia é inspirada, significa que essas experiências de homens e mulheres com Deus, elas foram relatadas. E a gente conhece a Deus mediado pelas experiências, né, de pessoas.
E Deus não bypassou a personalidade das pessoas. Ele respeita a personalidade das pessoas, a cabeça, o tempo, o lugar vivencial. E, em última palavra, a Bíblia é a autoridade para assuntos doutrinários e religiosos. Por isso que a gente tem que gastar tempo debatendo, discutindo, pensando, repensando, porque no final das contas, a Bíblia é a autoridade para a gente fazer teologia, tá bom? Então, minha gente, hoje a nossa aula fica aqui. É uma introdução à Bíblia, uma introdução. E eu vou abrir um tempo aqui para a gente conversar, como sempre. E eu espero que tenha sido útil. E aí vocês podem fazer qualquer pergunta. Fiquem bastante à vontade. Essa aula, como vai ficar gravada para o YouTube, vocês deixam nos comentários aqui perguntas, dúvidas, que eu vou respondendo nas próximas 2 aulas.